Papo de Guia de hoje, a gente vai conversar com ela, minha amiga, formada em administração, mestre na psicanálise e aí especialista, criadora do programa Emagrecimento Emocional. Você vai aprender que a gente também come as emoções, então a gente precisa sair dessas armadilhas que as emoções pregam na gente. Cris, muito obrigado por aceitar participar do Papo de Guia comigo. A gente bater essa conversa bastante legal, né? Eu conheço já bem a história, mas a gente vai contar pra galera como é que foi toda essa transformação. O que te levou a criar esse programa, a ter essa ideia, esse insight de começar essa... Como é que eu vou dizer? Esse cuidado com as mulheres, principalmente. É assim, Luiz, primeiro eu agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui com você, de dividir essa experiência. O programa de emagrecimento emocional, ele surgiu através da minha dor. Né? Exatamente. Então, em 2016, eu tive burnout, né? É uma síndrome de estresse do trabalho. Então, foi uma época em que eu revisitei muito a minha vida, né? Muitos conflitos emocionais. E aí, foi justamente nesse período que eu tive um grande excesso de peso. Entendi. E na época eu cursava psicanálise. Então, eu sabia que o excesso de peso, ele tinha uma simbologia. Eu sabia que estava relacionado ao emocional. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer uma busca, uma investigação sobre mim mesma para poder entender o que esse excesso de peso quer me mostrar. Então, o programa é a minha própria cura. Ainda que a mulherada tenha o lance todo dos hormônios, né? Que Sim. Toda essa mexida toda aí. Interfere também? Então, assim, né, Luiz, óbvio que mulher tem, assim, vários elementos a ser olhado, né, questão hormonal. Então, por exemplo, eu tenho várias pacientes que têm hipotireoidismo, que já tá com mais de 50 anos, que são queixas, né, que não conseguem emagrecer por isso. Mas o grande fator, eu garanto, assim, como experiência clínica mesmo, atendendo, que de fato são as emoções que influenciam. Então, eu vou te dar um exemplo. Às vezes é uma crise num casamento, que essa pessoa está vivendo um conflito e ela não consegue resolver. Às vezes é uma doença na família, às vezes é perca de um emprego, não conseguiu fazer o luto, às vezes de um relacionamento ou de uma amizade. Então, ou seja, o que eu posso te garantir, né, com essa minha experiência, que realmente a questão emocional impacta diretamente nessa questão de peso mesmo. Tem muito a ver com crença limitante também? Total, com certeza, porque assim, ó, vamos pensar. Uma pessoa que está vivendo um luto de um relacionamento, por exemplo, o que acontece? Essa pessoa está presa na dor. E ela estando presa na dor, quais são as crenças limitantes dela? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tô dando conta da vida, eu nunca mais vou conseguir nenhum outro relacionamento. Então, qual que é o sistema de crença dessa pessoa? Crenças que limitam a própria capacidade. Ela começa a criar os autobloqueios dela. Exatamente. E aí que entra a grande questão emocional. A comida se torna um grande aliado nesse processo de dor. É onde come as emoções. Exatamente. Então... Ative o Wi-Fi Connect. Desligado. Nada. Que ódio. Que ódio. Tá desligado. Que ódio. Que ódio. Ela quis avisar que o dado tá desligado. Gente, isso daí são os backstage do negócio, entendeu? É o que rola. Mas o ódio também fica... Fala, aparece aqui pra todo mundo ver tua cara. Olha ali, foi o Paulinho. Ele não estava aqui, mas ele está ali. Tem uma questão emocional a ser analisada, né? Pelo amor de Deus. Milena, por favor. Mas, Cris, voltando. Paulinho, ó. Por favor, meu filho. Gente, tudo isso acontece, viu? Acontece muita coisa assim nos bastidores. Mas, Cris, quando a gente fala de criar as limitações, os bloqueios, as crenças limitantes que a gente vem desde a nossa infância, né? Coisas que a gente criou e coisas que criaram pra gente. Sem dúvida, Luiz, porque assim, ó, quando a gente vem, né, já lá na fecundação, nós já estamos vindo com uma carga genética, tanto do nosso pai e da nossa mãe. Então, por aí, esse movimento por si só, já existem crenças que nós estamos carregando dos nossos ancestrais. Sim. Quando a
gente nasce, a gente vai se desenvolver através dos olhares dos nossos pais. Ou seja, eles também estão embutindo a crença deles em nós. E além de toda a crença da sociedade, que a gente sabe que trabalha muito nesse movimento também de bloquear, digamos assim, o desenvolvimento. E aí o que acontece na nossa vida adulta quando não tem o autoconhecimento, né? A gente vai o quê? Repetindo padrões. Entendi. E, por exemplo, vou te dar um exemplo. Existem muitos casos de pacientes que elas são muitas vezes obesas, que a gente identifica no processo de identificação com o clã. Ela muitas vezes não consegue emagrecer por essa crença de manter o padrão do clã familiar. Então, inconscientemente, se ela emagrece, ela vai ser excluída do clã. Entendi. E a nossa alma, o maior desespero dela é não pertencer. Sim. Então, percebe como é forte? Você entende como isso impacta diretamente? Só que, qual que é a grande questão da crença limitante? Que muitas delas não estão a nível consciente. É subconsciente. Não, Freud diz 5% está a nível consciente, 95% das nossas questões estão inconsciente. Sim. Então, ou seja, do que é que nós estamos falando? Né? Qual é realmente a vida, ou a verdade, ou a crença que corresponde a gente aqui, agora, como adultos? Então, a crença ela vai nortear a vida de qualquer ser humano. E olha, Cris, desde que eu te conheci, eu tive o prazer de te conhecer, a gente sabe os bloqueios que eu tinha. Quem tratou foi você. Eu sempre achei, não, dava pra resolver sozinho. Cris, não dá. A gente precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Justamente para entender o que tá lá encravado no subconsciente que a gente não consegue chegar lá. A gente sabe que a gente tem uma dor X hora do dia, ou X momento da vida, mas a gente sabe tratar com remédio. Que não é tratar, é amenizar. Exatamente. E aí a causa raiz ali, aquele embriãozinho, a gente não consegue chegar nele e precisa da ajuda de vocês. Isso é fundamental. Eu digo você para muitas pessoas que viajam comigo, que estão passando por um momento difícil. Você é referência para mim, tá? Nesse quesito, tanto do tratamento para emagrecimento emocional, quanto para os outros tratamentos, né? Principalmente de crença limitante, desses negócios, dessas dores que não sabe de onde vem, né? E desconta isso na comida. Sim. Né? É normal isso daí. Sim. É mais comum do que a gente imaginava, Cris? Sim. É uma semi-depressão aí? Ou uma depressão? Como é que trabalha isso daí? Assim, particularmente, Luiz, assim, eu, dentro de clínica, eu não gosto de criar rótulos, sabe? Essa ideia de, sabe, caracterizar. E aí eu percebo que, às vezes, o rótulo inconscientemente serve para justificar, sabe? Gasolina para a crença limitante ali. Exatamente. Então, eu acredito que, assim, cada contexto é um contexto. Entendi. Porém, o que você está dizendo faz muito sentido, né? Sobre a questão do mecanismo, Freud diz que é mecanismo de defesa. O que acontece, Luiz? Para a gente dar conta, né? A gente viu muito isso no seu processo, inclusive. Para a gente dar conta de lidar com a vida, nós temos que criar defesas e bloqueios, porque são muitos traumas, né? Então vamos imaginar uma criança que sofre um trauma, né? Vou te dar um exemplo prático aqui, né? De consultório. Às vezes a mãe, ela tem muito essa tendência, sabe? De narcisismo. Então ela cuida muito da saúde, da beleza. E às vezes com 10 anos leva essa criança, por exemplo, para fazer algum processo de dieta. Sim. Ou, sabe, muito cedo introduz remédio. O que vai acontecer aí? Muito criança, quando vai sofrendo os traumas, não tem capacidade para lidar como a gente adulto. E isso vai deixando marcas. Só que o nosso sistema tem uma sabedoria muito grande, que é garantir nossa sobrevivência. Então a gente vai criando bloqueios, defesas para poder lidar com a vida. Só que chega um determinado momento que a gente defende tanto, que depois nem nós somos capazes de soltar as defesas. Por isso que entra essa questão da análise que você falou. Eu, por exemplo, sou psicanalista, tenho muito conhecimento, já estou em clínica há mais de 5 anos. Eu tenho meu psicanalista. Sim. Por quê? Porque eu sozinha não consigo ver as defesas que eu mesmo crio. Então eu preciso de um profissional para olhar além do que eu vejo, para que eu possa tomar a decisão de ajustar a minha vida. Mas eu preciso de uma compreensão. Mesmo porque, para nós que trabalhamos com pessoas, a gente doa a nossa energia. Doa muito a nossa energia. Dificilmente, em 100%, a gente consegue não absorver alguma coisa do nosso paciente, do nosso amigo. E aí a gente precisa de alguém para tratar. Precisa de ter a nossa válvula de escape.
né? Inclusive, nas próximas gravações agora eu quero gravar com a sua psicanalista, porque é muito importante a gente fechar esse ciclo, né? Dizer assim, todos precisam, mas quem ajuda também precisa. Sim. Né? Então todos precisam. Sem dúvida. É muito importante isso daí. O livro agora que saiu, Alone, né? Dia 12 é o lançamento. Ele fala muito desse momento que eu morei na montanha, tal, do autoconhecimento, que vem dentro daquele processo lá, que você me conheceu depois que eu saí da montanha. Foi. Né? Então eu tava no processo todo bagunçado ainda, de aquele negócio com meu pai, né? E destravar aquilo pra mim foi uma coisa. Hoje eu durmo muito tranquilo, aceito muito o que foi feito pro meu pai. A missão que eu tenho hoje sendo pai, né? Justamente tentar minimizar essas supostas falhas que a gente encontrou na nossa criação, né? De crença limitante, de travar a criança. Criança é um papelzinho em branco. O papel dos nossos pais é tomar muito cuidado do que vai escrever ali, porque ele vai repetir. Que é isso que você acabou de falar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E é legal isso que você está falando, Luiz. Eu vejo também assim, né? Muitas pessoas, você falou esse tema da maternidade, né? Enfim, você enquanto pai, sempre essa preocupação, né? Do que eu vou trazer para a história do meu filho. E aí eu costumo dizer sempre, né? Que a maior herança que nós podemos deixar para um filho é fazer as mudanças, romper os padrões que existem em nós, para que essa criança tenha liberdade de seguir com a vida dela e não repita o que de repente nós ou os nossos ancestrais estão repetindo. Então, se existe uma herança fundamental, é que esses pais, nós, né, enfim, quem não são pais também, é buscar o autoconhecimento, é fazer um mergulho dentro de nós mesmos, é entender quais são os bloqueios, ressignificar crenças, sabe? Para que a gente tenha uma vida muito mais expansiva e muito mais evolutiva. Sim. Porque, vou deixar um carro, vou deixar... Só que isso não significa algo importante para a criança, mas o que você rompe em você, sim. Mas eu queria dizer, é muito legal você tocar nesse assunto de deixar um carro, deixar uma casa, não sei o quê. Porque a gente tem aquela mentalidade ainda que os nossos pais tiveram, né? Tem. De falar assim, não vão passar a dificuldade que a gente passou. Né? Sempre assim, né? Tá tudo bem. Eu acho que eu entendo. Não tem que passar a necessidade que nossos ancestrais passaram. Mas também não precisa tudo de mão beijada. Descubra uma oportunidade de negócio empolgante. Torne-se dono da sua própria lavanderia com a nossa franquia de sucesso. Oferecemos um modelo comprovado, suporte abrangente e uma marca confiável para você prosperar no mercado. Com baixo investimento inicial e treinamento especializado, você estará no caminho certo para alcançar independência financeira. Junte-se a nós e faça parte da nossa rede de lavanderias de qualidade. Entre em contato hoje mesmo e transforme seu sonho em realidade. Lavitop Lavanderias, cada vez mais perto de você. Hoje a gente tem acompanhado, tá difícil, o jovem, até nós mesmo, adulto, não saber lidar com a palavra não. E não é nem um não, nunca mais, é um não, no momento não pode, pode daqui a pouco. Isso está impactando para você também Sabe, Luiz, eu vejo que essa é uma questão bastante estrutural. O que acontece? Nós não aprendemos a gerenciar as nossas emoções. Por exemplo, na escola, tem aulas sobre emoções? Não. Né? Existem matérias que vão ensinar ao autoconhecimento? Não existe. Então, o que acontece? Nós realmente estamos tendo dificuldade de nomear o que sentimos. Aliás, o que existe são crenças limitantes. Não chora, homem não chora, não pode chorar. Engole o choro, entende? E isso tudo vai criando o quê? Bloqueios. Sim. Agora, se esse movimento, e aí eu acho que vem um papel fundamental dos pais, né? É ensinar justamente, essa criança tá nervosa. Filho, você está sentindo raiva. Olha, você está frustrado porque você não teve isso. Mas ensinar a gerenciar. O que acontece é que, o que a gente percebe nesse movimento? Muitos pais estão adoecidos e muitos pais não estão sabendo lidar com nãos. E naturalmente reflete nessa criança. Sim. Então eu acredito, por isso que para mim, né, a psicanálise, a terapia é algo muito evolutivo na vida do ser humano. Porque eu costumo dizer que assim, é como se a gente entrasse na nossa própria casa. Eu tô aqui vivendo a minha vida e às vezes eu
preciso de afeto. Aí eu fico lá mendigando afeto pro meu amigo, pro meu pai, pra minha mãe. Mas peraí, eu tenho uma casa e se eu adentrar dentro da minha casa, existem muitos recursos que vão suprir a minha necessidade. Sim. Então você entende que essa questão do não, ela é muito mais profunda? Essa questão da criança não lidar com o não é muito mais profunda? Você sabe que é muito louco você falar isso aí, porque o livro é exatamente isso, né? Alone, ser ou estar sozinho. A conclusão que eu cheguei no livro, na minha vivência em um ano lá, foi: eu posso ser sozinho, mas estar sozinho eu nunca vou estar. Primeiro porque eu tenho Deus comigo, então já não estou sozinho, né? Porque Deus está em mim, eu não preciso de nenhum lugar para encontrar Deus. E aí tem um pássaro, e aí essa solitude, ela é importante pra gente, para o autoconhecimento, porque eu vou saber aonde é que vai dar meus gatilhos. Daí a gente vem com as palavras gatilho, né, Cris? Sai da crença limitante e vem dos gatilhos. O autoconhecimento me levou a saber exatamente aonde vão dar meus gatilhos. Então assim, estou conversando aqui, se usar mais 3 palavras assim vai dar gatilho. Eu saio da conversa. Eu consigo me afastar para evitar o gatilho. E depois tratar ele. Isso também é muito importante, né? Descobrir os gatilhos no autoconhecimento. Sem dúvida. Eu acredito, Luiz, que é isso. Quando você traz esse autoconhecimento através da sua própria experiência, você pode, né, comprovar isso. Que muitas vezes nós tememos entrar, né, dentro da nossa própria casa, porque tem medo da sombra. Né? Então é essa sensação, eu vou entrar dentro de mim, o que vai ter lá? E esse movimento da sombra causa uma angústia. Será que eu vou ver alguma coisa que eu não quero ver? Será que determinada coisa vai me tirar do eixo? E será que se eu souber de determinado... Percebe? Então, é esse medo. Então, percebe que a questão da solidão ou do silêncio, sendo mais específico, o silêncio, para muitas pessoas é um grande desafio. Porque quando eu silencio a minha mente, eu adentro. E aí, o que tem dentro? Agora, se eu estou falando, comunicando, interagindo o tempo todo, eu estou anestesiando. Eu não sei o que passa dentro. Eu tô na minha zona de conforto ali. Não, comida. Mesma coisa. O que é o episódio de compulsão alimentar? É isso, eu quero sanar uma angústia. Então, para eu não sentir a angústia, eu como. Entendi. Percebe? E assim são os vícios também. Os vícios estão nesse lugar. Então, é interessante, até quem nos ouve, atentar sobre isso. Tem dificuldade com o silêncio? Teme o quê? Ô, Cris, quando você fala isso aí, fala de comida, eu lembro de uma passagem que eu vi agora essa semana. Tava daquele boxeador, Muhammad Ali. Ele tomava um café com 11 colheres de açúcar. E tende-se a isso ter levado ele ao AVC que ele teve. Né? Muito açúcar. Quando a gente está falando de compulsão alimentar, está muito ligado ao açúcar também, com o sistema nervoso do corpo, que é o açúcar. Está muito ligado também? Sim, porque o que acontece, Luiz? Há estudos que apontam que o açúcar é comparado ao vício da cocaína, né? Então, quimicamente, ele altamente altera. Viciante. Então, ele aumenta absurdamente a dopamina e a serotonina. Então, por isso que geralmente no episódio de compulsão alimentar, a pessoa está muito angustiada. Ela come, então por alguns segundos tem mesmo essa sensação de alívio. Do tipo, nossa, tá resolvido o meu problema. Só que tem um detalhe, ele tem o rebote, que a gente chama, que é quando cai essa adrenalina e esse prazer, automaticamente vem a culpa. Você não deveria ter feito isso, você é uma fracassada. E além da culpa, ainda tem, às vezes, dependendo da situação, um efeito colateral do corpo. Então, você vai passar mal, você dorme, né, sentindo queimação, e aí vem mais a culpa ainda. Então, é um ciclo muito nocivo, entende? É um ciclo muito nocivo. Então, por isso que, mais uma vez, esse silêncio, esse autoconhecimento, o que está acontecendo comigo? O que me gera angústia? Você falou, por exemplo, dos gatilhos. Você consegue identificar os seus gatilhos. Por que você consegue? Porque você está atento. Você está se observando constantemente. Né? Então, esse é o grande movimento.
Antes, por exemplo, desse episódio de compulsão alimentar, o que está acontecendo comigo? O que está me gerando angústia? Por que eu estou buscando prazer? Por que eu estou... Então, ou seja, ele tem uma ação importante. É como se fosse um farol acendendo, 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 sabe? Pedindo para ser visto, pedindo para ser visto. E aí é inteligente que a gente faça esse trabalho, porque você concorda que quando eu vou lá e como, isso me gera um prazer, mas ao mesmo tempo isso detona comigo. Sim. Isso me gera incapacidade, reforça a crença de incapacidade, o movimento da autossabotagem, e aí eu me sinto realmente muito mal, e aí baixa toda a vibração. E aí eu entro naquele ciclo e que não sai nunca. Sim. Entende? Beleza, Cris, então eu tenho medo de olhar. Mas você tem mais medo de se olhar ou medo de ficar nessa situação? Porque essa situação, como você falou, isso afeta, vai chegando um momento que vai afetar a saúde. Pode ser que vire uma depressão crônica. Não, exatamente. E vários fatores, né, que podem acontecer com a própria saúde, você se limitar de fato à sua saúde, né? Sim. Pessoal, voltamos daqui a pouco com o Papo de Guia. Já imaginou seu lar inteligente? Com a W Cabral Engenharia, essa realidade está ao seu alcance. Quer controlar a iluminação, ar-condicionado e cortinas com um simples comando de voz ou pelo seu smartphone? Deseja ter Wi-Fi potente em toda a casa, além de um sistema de som ambiente incrível? E que tal garantir a segurança do seu lar com câmeras, fechaduras digitais, alarme e interfone? Nós realizamos projetos de automação residencial desde o início da obra, integrando perfeitamente com a arquitetura e design de interiores. Assim, você evita dores de cabeça com quebra-quebra depois que tudo estiver pronto. Conte com nossa equipe especializada para instalação profissional e suporte pós-venda. Especialistas em automação, Wi-Fi, áudio e vídeo desde 2017. Estamos prontos para transformar seu lar em um ambiente inteligente e moderno. Hashtag W Cabral Engenharia. Hashtag Automação Residencial. Hashtag Casa Inteligente. Voltamos com o Papo de Guia. Cris, o que é importante conhecer do programa para não cair nas armadilhas das emoções durante o programa do emagrecimento emocional? Então, o programa, ele é uma ponte, Luiz, exatamente uma ponte. Existe um desejo, né? Eu desejo emagrecer, eu já tentei de tudo, absolutamente tudo, eu não consigo emagrecer. E é a ponte do tipo, eu desejo e eu executo. Porque qual é a questão do excesso de peso? Uma pessoa não emagrece não é pela falta de conhecimento. Ela vai lá no Google e qualquer pessoa sabe que se tira açúcar, carboidrato, enfim, gordura, uma pessoa vai emagrecer. Só que o grande ponto não é saber, é assim, como eu executo, como eu comando a minha mente a fazer o que precisa ser feito. Sim. Então o programa de emagrecimento é essa ação prática de reprogramar a mente para o emagrecimento. E aí tem uma coisa importantíssima sobre o excesso de peso. Eu não trabalho, aliás, eu faço todo quanto é tipo de desconstrução sobre o padrão de beleza. Né? Então, minhas pacientes chegam, Cris, eu tenho que emagrecer quanto de acordo com o IMC e tal, que eu acho que é importante, enfim, né? Tem ali seu valor, mas eu não trabalho dessa forma, porque cada pessoa sabe como se sente bem, sabe, Luiz? E respeitar essa individualidade é muito importante. Sim. Isso pra mim é muito sagrado. Além disso, qual é o outro ponto, né? Que aí eu acho que é um ponto cego da sociedade de maneira geral. O emagrecer está no inconsciente coletivo nosso. Né? Então você tem que estar com a barriga chapada, você tem que pesar tantos quilos, você tem que... Enfim, aquela coisa de novela, né? Então existe no inconsciente coletivo esse desejo. Sim. E quando na realidade o meu ponto é analisar o seguinte, tudo comunica. Esse corpo, quando ele perde a forma, quando ele está excedendo, é um convite. É um convite chamando a pessoa a olhar assim, ó. Olha, sua vida está em excesso demais. Olha, existe muitos conflitos que você não está resolvendo. Olha, a sua vida está perdendo a forma.
Partindo desse pressuposto, o excesso de peso é uma bênção. Sim. Porque ele convida a pessoa a se reconectar Com ela mesma. com ela mesma. Então, o que é o programa de emagrecimento emocional? É a conexão com ela. Sim. Muitas vezes as mulheres que se perderam, cuida da casa, do marido, do trabalho e ela se esquece. Sim. Então, o programa é esse se conectar, é voltar para o centro da vida. A rotina sucumbe muita gente, né, Cris? Nossa, demais. Ela massacra a gente. Exatamente. Eu chamo, isso que você falou, eu chamo de síndrome da passarela, né? Toda mulher tem síndrome, nós homens também, mas a mulherada tem muito mais a síndrome da passarela, né? Porque foram padrões que foram impostos pra gente, que a gente tem que ser X modelo. Né? E não é assim. Acho que o aceitar, né? O aceitar e o entender. E aí a presença de vocês profissionais, a ajuda de vocês é essencial. Porque assim, na realidade, a mulher, as pessoas podem ser o que elas quiserem, né, Luiz? Sim. Não há, assim, nós vivemos até uma lei universal, né, da potencialidade pura. E existem inúmeras possibilidades, né? Existem inúmeras, uma potencialidade que a gente vive. O grande ponto é você estruturar a sua mente a olhar e viver abundância e prosperidade em todos os sentidos, Sim. percebe? Então, quando a gente entra nesse ciclo, né, eu vejo muitas mulheres, elas acabam se perdendo dentro do próprio mundo. Se perdem dentro do... Cuida compulsivamente de tudo e de todos e ela se perde no meio do caminho. Entendi. E aí o excesso de peso é o convite para voltar a se reconectar. E você observa que aqui eu não tô falando sobre magro ou gordo, se é feio ou se é bonito, é uma conexão, é voltar a se conectar. E o que eu percebo na prática, Luiz, assim, né, esse emagrecimento emocional, ele acessa uma potência muito grande, sabe? Foi o que aconteceu comigo. Para você ter uma ideia, eu, através do processo de emagrecimento, você imagina, até os 30 anos eu não comia nada saudável. Então eu adaptei meu paladar infantil, eu fui super disciplinada, super organizada na minha alimentação, eu fiz várias viagens e me mantive no foco. Só que qual que é a simbologia disso tudo? Reforçou minha crença de capacidade. Sim. Eu acessei uma força que eu não sabia que eu era capaz, Luiz. Cris, quantos quilos você chegou a ter na época? Na época... Dessa virada de chave? Na época eu emagreci 13 quilos, né? Em 50 dias. Sim. Tamanha foi a minha determinação mesmo. Só que olha que curioso, Luiz. Porque não era só o peso. Não. Não era só o peso. Eu entendi, eu coloquei minha vida na mesa, eu já fui direto ao ponto, e eu fui trabalhando os pontos, né? E aí, sabe o que aconteceu? Depois que eu eliminei meus 13 quilos em 50 dias, dentro dessa lógica de me reestruturar, de pertencer ao meu próprio mundo, eu fiz a minha transição de carreira. Sim. Porque eu acessei essa força dentro de mim. Eu falei, se eu conseguir fazer isso na minha vida, eu consigo fazer o que eu quiser. Eu larguei minha carreira pública de 12 anos. Larguei, simplesmente, porque eu tive a confiança, eu trabalhei tal ponto, olha a crença. Só que uma crença fortalecedora. O processo reforçou em mim, Luiz. Eu era capaz, eu fui capaz. E isso foi tão forte a cada dia, sabe? Que eu ia lá e fazia o que tinha que ser feito por mim, sabe? E é impressionante quando você tá assim, o universo tá falando, não vai dar certo, não vai, tá fazendo loucura, né? Exatamente, você entra num vórtice, né, muito forte, muito potente. E eu fiz a transição de carreira. Sim. Né, foi a partir disso. Tem pacientes que foram fazer psicologia, psicanálise, sabe, que mudaram de emprego. Por quê? Porque é sobre essa crença. Sim. Eu posso, eu sou capaz, entende? Então, pra mim, emagrecimento... Cris, você sabe que esse momento que a gente viveu aí mais forte da pandemia, né? Antes da pandemia, a gente se preocupava muito com a saúde física. E a gente que sempre teve ligado a isso aí, a gente sempre preocupou com a galera da saúde mental. E depois que, na pandemia, nesse momento pandêmico e depois isso, como a gente tem trabalhado a saúde mental dos nossos amigos. Ah, sim. Né? Você falou disso, sabe o que eu lembrei? Lembra uma viagem que nós fizemos Supertar? Foi. E aí tinha uma amiga sua lá no Passou ônibus. mal no ônibus. Que ela não estava bem. Naquele momento eu abri seu consultório. Cris, vem cá, consulta ela que resolve. Foi, ela não estava bem, né? Tava com várias questões emocionais, eu lembrei disso, né? Sim. Dessa situação. Todo momento tem. Né? E nós que doamos nossa energia para as pessoas, é lógico, é nosso trabalho, né? Mas a gente está pronta para ajudar a qualquer momento.
Sim. Né? A gente estava parado na Regis, porque estava o trânsito parado, e você, de vez descansar, eu já para trabalhar. Exatamente. Mas, assim, E eu tô rindo, assim, claro, com todo respeito, mas rindo nesse sentido, né, Luiz? Que às vezes a gente se divertindo, sim, nós estamos a serviço, 3 horas né? da manhã, aquilo lá. Então, Cris, é importante você falar isso também, porque eu sei que é uma ferramenta que você usa para trocar essas energias, que é a natureza. Sim. A natureza, ela representou muito para você isso daí, nessa transição? Nossa, absurdamente. Na realidade, Luiz, olha, a pandemia, né, te conheci, eu conheci você na pandemia, e nós viajamos muito na época, né, porque você, enfim, experiente como levava nós para os lugares super restrito, com muito cuidado, e eu lembro que para mim foi assim um respiro, sabe? Sim. Foi onde eu realmente acessei mesmo essa conexão com a natureza, e desde então faz parte do meu equilíbrio emocional. Sim. Sabe? Se conectar com a natureza faz parte de gerenciamento das minhas emoções. Inclusive, hoje é dia 9. Daqui aproximadamente uns 7 dias, você tá indo pra onde? Eu vou pra África do Sul. Que legal, hein? E vocês vão ficar quantos dias lá? Vamos ficar 16 dias lá, Luiz. Vamos ficar, acho que uns 6 dias imerso mesmo lá na natureza. Que legal. Ô, Cris, eu tô tocando nesse assunto porque aqui no Vale do Paraíba, agora em Taubaté, tem um programa que chama Day Off 4x4, do nosso amigo Paulo Animal, que vem com umas dicas, umas conversas preciosas aí pra gente. E agora é o momento Day Off 4x4. Paulinho, manda pra gente aí esse momento especial. É isso aí, Piante. E onde estou? Estou aqui chegando para trazer a dica da semana para você que está aí do outro lado da telinha. Ou da telinha, da telona, seja onde estiver nos vendo. Pessoal, por que eu estou aqui, perto de um parquinho hoje? Um lugar de alegria. Porque eu queria falar o seguinte, quem pode fazer o day off? Quem pode estar no meio do off-road? Eu trabalho com grupos. E nós levamos grupos para fazer passeios, mas nós trabalhamos com uma faixa pequena de idade, que eu posso dizer. A gente trabalha com crianças a partir de 2 anos até crianças com 90 anos. No último passeio que nós fizemos no ano passado, tinha criança de 86 anos. Se divertiu bastante. Então fica a dica para vocês pensarem onde vocês podem aplicar um estilo de vida fora de estrada. Por quê? Em uma fazenda? Uma pessoa de mais experiência, com certeza vai ter memórias afetivas, memórias que falem de um passado, talvez não tão curto, mas que tragam aquelas vivências gostosas. As crianças mais novas vão viver o que nós já vivemos, aquele contato com a natureza, essas vivências que dificilmente hoje na cidade nós temos. Então o que eu penso quando eu trabalho o day off, quando eu trabalho o fora de estrada, quando eu trabalho a natureza, todos nós merecemos, todos nós precisamos, e o principal, a natureza precisa de nós. A natureza precisa de um grupo de pessoas que valorizem a natureza, preservem, cuidem e principalmente valorizem. Valorizem não só a natureza, mas valorizem quem está apoiando a natureza, valorizem as entidades que trabalham pela natureza, valorizem os guias que fazem um belo trabalho de levar as pessoas à natureza. Nós precisamos preservar, nós precisamos valorizar, porque nós temos que vivenciar essa coisa maravilhosa. E só através do mundo fora de estrada, com 4x4, que você vai ter total liberdade para chegar em lugares onde você nem imaginou. Para você chegar em lugares que muitas pessoas nem sabem que existem. Pensa nisso. Muitos e muitos anos eu trabalho com isso. São pelo menos 25 anos. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Você que está aí, que acha que não tem jeito para isso, que acha que não gosta, venha conhecer, venha participar. Venha se informar em como é viver um pouco do mundo off-road, dentro do 4x4 ou com a nossa galera do Trilheiros do Vale, que tem aqui também, Trilheiros do Vale aqui e Day Off 4x4 aqui. Todo mundo junto, trabalhando em prol de uma consciência, uma vivência que possa trazer cada vez mais essa alegria de estar na natureza com vocês. Quer uma dica? Liga aqui, agora o telefone. Liga aqui, a gente conversa e fala um pouco mais sobre isso. Esperamos vocês numa próxima aventura, num próximo passeio.
E quem sabe, na semana que vem, mais uma dica aqui no Papo de Guia. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Paulinho, por mais essas dicas e essa conversa preciosa no Day Off 4x4. Você que quer sair da rotina no Vale do Paraíba todos os dias, 4 pessoas, uma pessoa, do jeito que você quiser. Liga para ele e aí vai conhecer a Mantiqueira, vai conhecer o litoral, Serra da Canastra, tudo personalizado para você. Cris, conversar com você é sempre um grande prazer, né? Quase para finalizar, no programa de emagrecimento emocional, quem você atende? Criança, jovem, mulher, homem? Como que tá esse atendimento hoje? Eu atendo mulheres. Então, o programa de emagrecimento emocional é um acompanhamento diário, com sessões de terapia em grupo, então, que acontece durante 21 dias. Tá. Né? Mulheres aí a partir dos 18 anos, que é importante que seja adulta, nós vamos trabalhar muitas técnicas de reprogramação. E, além disso, eu também atendo no consultório, né, a dinâmica natural da vida. Né? Então, uma pessoa que, caso queira passar por um processo de análise, né, que não é especificamente seja do emagrecimento. Então eu também atendo. É dessa forma que eu organizo o meu servir ao mundo. E isso é a nível nacional e expandindo agora para o nível internacional. Na realidade, Luiz, é online. Entendi. Então eu atendo muitas pessoas fora do Brasil. Então isso é muito legal. O que é o importante? O programa de emagrecimento emocional, sabendo que a vida tem uma dinâmica extraordinária. Então todo o programa é adaptado para não alterar a rotina dessa mulher. Legal. Isso é importante. Então ela faz tudo de maneira dinâmica, o acompanhamento é online pelo WhatsApp, não tem aplicativo para que seja dinâmico. Então a sessão de terapia acontece uma vez na semana, porém fica gravado, se a pessoa não conseguir assistir, fica gravado. Todos os áudios e estímulos para reprogramar a mente, ela recebe também em áudio pelo WhatsApp. Então tudo isso para que a pessoa consiga viver o emagrecimento emocional dela dentro da rotina que se tem. Né? Porque não dá pra gente tirar uma pessoa ou colocar mais coisas nessa rotina. É importante essa conversa para a pessoa entender que não é uma sala de aula. Não. Né? Tá dentro da rotina dela, ela vai aplicar ali, a aplicabilidade é para a rotina dela. Exatamente. E uma coisa também legal, Luiz, assim, olha, até hoje eu atendo já 6 anos, na realidade, já atendi centenas de mulheres. Até hoje não se teve uma pessoa, uma mulher que não tenha tido nenhum resultado. Vale lembrar que agora eu vou ressignificar a sua fala. Mulheres quando chegam, guerreiras quando começam. Exatamente. Certo ou não? Boa. Tá vendo? Estudei pra isso Muito daí. bem. Então não são mulheres. Elas chegam mulheres e saem como guerreiras. Cris, obrigado mais uma vez. Essa experiência com você na minha vida foi ímpar. Né? Obrigado por tudo que você fez e faz por mim. E obrigado por que você faz para as mulheres, ajudando elas dessas entranhas, né? Desfazer esses nós que a vida acaba pegando essas peças. Queria que você deixasse o seu contato, como é que encontra a Cris Pelege, como é que encontra o emagrecimento emocional nas redes sociais. Cris, agora é com você. Vocês me encontram na rede social, @CrisPelege. Tem também a minha página no Facebook, lá você vai entender toda a dinâmica, tem depoimento. E também tem o meu WhatsApp, que é o 12997297429. E a mensagem que eu tenho para deixar para você, do meu coração para o seu coração, é aquele poema do Guimarães Rosa, que diz assim, né? O correr da vida embrulha tudo, aperta e afrouxa, desinquieta e aquieta, e o que ela quer da gente é coragem. Obrigado a todos vocês que participaram de mais esse Papo de Guia.